Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um webinar da Qualitours. Eu sou Manuela Andrade, muitos já conhecem minha voz dos outros webinars, e hoje eu estou com o super conhecido de todos, Ilia Rich. Bonjour, bonjour a todos. Sim, hoje nós estamos em francês. Isso, estamos com o pé na França. A gente vai falar dessa companhia maravilhosa, que é uma das nossas queridinhas, pessoalmente também, não só pelo negócio, né? É a única companhia de fato francesa, né? Nasceu francesa. Exatamente. Isso vocês vão sentir imediatamente ao pisar a bordo. Quem gosta da França, quem gosta de Paris, vai se sentir à vontade a bordo da Polar. Verdade. Eu queria lembrar que vocês podem fazer perguntas durante o treinamento, que ao final nós vamos responder. E também este webinar está sendo gravado e vocês terão acesso posteriormente para assistir, tirar dúvidas, compartilhar com os seus colegas de trabalho. Então, lembrem-se disso. E todos os webinars que nós já fizemos estão também no nosso site, né? Espero que todos já usem nosso site e nossas cotações online. Está na homepage, ou seja, a primeira página do nosso site. Logo abaixo vocês vão ver não só os seminários, os webinars todos, as apresentações, como orientação de como usar o nosso site e ainda mais todos os folhetos e catálogos das companhias. Exatamente. E agora vamos para a Ponant. A Ponant, como o Ilia falou, é uma companhia de bandeira francesa, a única de fato francesa, parte de um grupo de investimento que tem muitas empresas francesas também. Então isso é realmente parte do DNA deles. E dois capitães que são sócios. Dois capitães que iniciaram tudo e que vocês talvez tenham a ocasião de encontrar quando fizerem uma viagem num dos iates da Ponant. Verdade. Ela é hoje líder mundial em expedições de luxo. Há alguns anos ela vem assim, liderando as operações na Antártica, por exemplo, no Ártico. Sempre com 3 iates de 264 passageiros. Ela começou há alguns anos já como realmente uma das primeiras companhias a unir expedições, viagens para a natureza, com sofisticação, com luxo, com alta gastronomia, com serviço realmente impecável. Então esse é um pouquinho do DNA da companhia. Exatamente. A companhia tem um investimento altíssimo nos últimos anos para trazer novos barcos e barcos bem pequenos, né? A companhia tem 3 barcos para 264 passageiros, um para 244, que é igual, é só uma configuração diferente de cabines, e os novos barcos chegaram e estão chegando com 184 capacidade de passageiros, 184. Então é realmente cada vez mais investimento em menores barcos para acessar portos ainda mais diferentes, né? Para vocês entenderem o nível da Ponant, vocês veem aí que a Ponant faz parte, o investidor principal é o grupo Artemis, e o Artemis, não, aí é grego, Artemis mesmo. E aí vocês veem quem faz parte desse grupo: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Chateau Latour, enfim, está aí o nível da companhia de que estamos falando. Exatamente. A companhia faz hoje quase o mundo todo, né, com os seus barcos. A gente vai contar um pouquinho mais da frota para vocês, então cada barco acaba tendo um foco, mas faz quase o mundo todo. Acho que o único lugar que realmente a Ponant não vai é Galápagos, né, dos destinos navegáveis. Mas, e costa brasileira também, né? É só no reposicionamento, né? Só no reposicionamento. Mas a Ponant faz o mundo todo e faz com um cuidado e uma especialização muito grande. Eu sempre digo que os catálogos da Ponant, o site da Ponant é um baú de ideias de viagem. Aquele cliente que já fez de tudo e você precisa propor alguma coisa nova,
certamente tem vários roteiros da Ponant que vão ser uma surpresa. Sabe, mano, eu queria te falar, na nossa homepage do site, você vai encontrar uma filmagem com drone da Antártica, da região da Antártica, que foi a primeira vez que isso foi feito. Por que em Ponant? Exatamente. Eles são pioneiros mesmo nessa coisa das expedições. Nesse último ano, a Ponant trouxe vários roteiros pela costa da África, por exemplo. É verdade. Né? Então, sempre tem novidades. A companhia sempre começou com aqueles roteiros de topo do mundo, né? Que faz o Ártico, fazendo toda essa parte de cima aqui do Canadá, e aí Groenlândia, chegando aqui Islândia, etc. Então, sempre tem muita opção bacana, e os roteiros clássicos também, né? Então, muita coisa legal no Mediterrâneo, no Caribe, e com portos não tão óbvios. Então, eles misturam portos essenciais daquela região, como, por exemplo, fazendo a Croácia, né? Eles não vão deixar de visitar Dubrovnik, mas eles vão parar em outros lugares que quase nenhuma companhia para. O cruzeiro de Croácia deles talvez seja o mais rico em portos visitados, tá? Muita coisa também em Ásia e Austrália, Nova Zelândia. Então, lembrem-se dessas... Eu já ouvi dizer que é de polo a polo. Eles operam de polo a polo. Exatamente. É interessante dizer que a companhia, com os mesmos barcos, né, eles têm então o veleiro, aqueles 4 iates iguais, e agora os novos 4 que estão chegando, destinos tradicionais e destinos de expedição. A principal diferença operacional é que nos tradicionais as excursões em terra e atividades em terra não estão incluídas, mas estão disponíveis e pagas à parte, e nos cruzeiros de expedição estão todas incluídas, porque o cliente, no geral, está num destino muito remoto, onde ele não tem opção, né? Ele tem que realmente fazer com a companhia, e a companhia faz com toda a estrutura, zodiacs, caiaque, stand-up, guias especializadíssimos, então é muito interessante. E nos cruzeiros tradicionais, que aí normalmente você tem uma parada em cidades, em lugares com mais estrutura, eles deixam o cliente livre, porque inclusive a companhia tem uma característica que é muito interessante, que é europeia. Então os clientes são um pouco mais independentes e nesse sentido um pouco até mais parecidos com o brasileiro. Não tem dúvida, é bem isso. Eu ia dizer justamente quando param os navios, o tamanho dos barcos permite que eles atraquem em qualquer local do mundo onde haja um cais. Se não houver, aí o desembarque é feito em Zodiacs, que são aqueles botes de borracha rígida, transportando 10 a 12 passageiros de cada vez, com motores muito potentes, né? Exatamente, super seguros, né? Super seguros. Uma coisa interessante, a gente vai falar um pouquinho também mais para frente, mas completando isso que o Ilia contou para vocês, nos lugares onde não tem portos, a companhia, em vários lugares de natureza protegida, ela consegue chegar por ter tecnologia muito moderna e que permite, por exemplo, não jogar âncora e ficar parado um bom tempo numa região que não vai ter não vai ser prejudicial para a natureza, para os corais, para os peixes, enfim. Tem uma série de... Se ela está em Sharm el-Sheikh, que é um local no Egito, é um local espetacular para mergulho, etc., não jogam âncora para não afetar os corais. Isso graças ao sistema de posicionamento dinâmico que a companhia tem, que são hélices ao redor do casco, que mantém o navio estável, mesmo quando o mar está um pouco mais mexido. Exatamente. Uma coisa importante da companhia é que o luxo é parte da característica deles, né, do DNA, claro, até porque são chiquérrimos, como todo bom francês. Exatamente. Né?
Então, isso, o luxo, essa sofisticação é parte da companhia, do que eles são, de como eles nasceram e de como operam até hoje. Mas nada de exagerado. Não, é um super, luxo tranquilo. Exatamente. Mas é importante dizer que o foco da companhia é em experiência, né? Claro. Eles realmente querem levar os clientes para ter experiências que não teriam de outra forma. É uma tendência mundial agora. Os passageiros viajados, aqueles seus clientes que já têm muitas léguas e muitos quilômetros rodados pelo mundo, eles querem viajar, mas querem ter novas experiências, querem compartilhar cultura, maneira de vida, etc., com povos locais. Eles querem saber mais da história, das pequenas comunidades, como vivem a economia local, e que essas experiências que marcam a vida da gente é o tom da Conan. Exatamente. Aí alguns argumentos de venda que é importante a gente falar para lembrar, é um lembrete dos principais pontos da Ponan, né? Então, 30 anos de experiência nesse mercado, líderes em destinos remotos e em viagens de experiência, uma política de preservação ambiental assim, espetacular. Eles têm vários prêmios e certificados, clean ships, green ships. Isso, né? Então, é interessante. Quando eu estive a bordo de um dos iates maiores, né, os de 264 passageiros, eu visitei a área de reciclagem de dejetos, filtragem de águas, eles têm um sistema de dessalinização de água do mar, enfim. E era uma área assim, super interessante e super limpa. São 5 filtros que reciclam a água, e mesmo as águas negras, que são as águas dos vasos sanitários, antes de serem jogadas ao mar, elas são tratadas para que não infeste o mar enfim, de maneira não apropriada. Né? Além disso, dentro dessa ideia dos green ships, a iluminação a bordo totalmente em LED, os navios são pintados com tinta não tóxica para não afetar, mas enfim, você se sente assim na onda do futuro quando está a bordo de um navio da Ponan. Sem dúvida. E o valor agregado para os clientes, que vocês vão ouvir um pouquinho aí durante esse treinamento, acho que já deu para mostrar um pouquinho, mas realmente o custo, tudo que é oferecido, vale muito a pena. Né? Aí um pouco do que o Ilia estava comentando, que são essas certificações, o sistema de propulsão elétrica, né, silencioso. Isso, cada vez mais essa propulsão elétrica está acontecendo nos novos navios, né? A Conan já vinha com isso há muito tempo, então não há mais aquela coisa antiga de trepidação quando se liga os motores, e se você está numa cabine na popa, você sentia um pouco a trepidação. Na Conan isso já não acontece, em outros navios também. Outra coisa bem bacana, esse mapeamento 3D do fundo do mar. Eles têm uma tecnologia que permite ver grandes rochedos no caminho e para poder desviar desses rochedos. Enfim, eles veem também, eles podem avistar com essa tecnologia cardumes de peixes tropicais, etc. E vocês vão ver como isso é importante quando a gente chegar para falar dos novos navios, tá? Fora, uma outra coisa interessante é que não só a preocupação com a preservação ambiental, mas uma preocupação social também. A companhia tem uma prática muito cuidadosa na visita a comunidades, tribos, né, povos locais de lugares mais remotos, com uma vida muito diferente das nossas vidas urbanas. Então, tudo é feito com cuidado para que aquilo não seja um impacto negativo. E
Pelo contrário, né, que saiam sempre deixando boas memórias e respeito e um cuidado grande nesse sentido também, não só ambiental. Então, a companhia é realmente um exemplo, faz parte de todos os... Em vários destinos você tem grupos de companhias e operadores locais que seguem regras para, né, cuidar realmente da região, evitar que os animais ou as populações locais sejam prejudicadas, e a Apona faz parte de todas em vários destinos. Você está fazendo referência, penso eu, à Antártica, que tem uma associação que determina, todas as companhias entre si determinam como operar na Antártica, como descer os desembarques nos vários pontos da Antártica, sem afetar o meio ambiente, sem passar qualquer virose, qualquer bactéria diferente para a população local, que são os pinguins. E, enfim, e tudo isso hoje, cada vez mais, isso é controlado, tanto no Antártico como no Ártico, como em outras áreas do mundo. É isso mesmo, existe, como tem na Antártica, existem esses protocolos compartilhados em vários lugares do mundo, e a Apona está sempre à frente desse cuidado, né? Entrando um pouco na operação da companhia, né? O que a companhia oferece aí para os clientes, o que está incluído nas tarifas. Então, todas as refeições, gorjetas, todas as taxas já estão na tarifa, open bar, então são bebidas incluídas a qualquer momento, né? Independente se é na cabine, no bar, se é na hora da refeição ou fora. Serviço de 24 horas. Nas suítes, você tem serviço de mordomo. Como eu comentei anteriormente, nos cruzeiros de expedição, os desembarques e as atividades estão incluídas, né? Nos roteiros clássicos, não. Wi-Fi incluído também, ilimitado em todo o navio. Tem uma piadinha que o Elias sempre faz. Tem problemas que eu não ia citar, mas já que você me provocou, todas as refeições a bordo. Temos um problema, a comida francesa, a comida internacional o melhor possível, e as bebidas nacionais. Bebidas nacionais francesas. Pois é, vinhos nacionais, olha só. É realmente muito bom. Aí um pouquinho dos hóspedes, né? Quem são os hóspedes da Apona? É uma das companhias que tem mais europeus do que americanos, isso é uma coisa rara. E o que tem, eu vou ser bem claro, né? Quando você vê um grupo de europeus, você vê que tudo acontece, as conversas são feitas em um tom adequado, ninguém incomoda o outro, né? Enfim, todos nós conhecemos a Europa e conhecemos também outros países que normalmente são mais ruidosos, mais barulhentos a bordo, né? Inclusive nós brasileiros, né? Quando estamos a bordo. Mas o tom são os europeus e principalmente os franceses, e você vai se cansar de falar bonjour, bonjour, monsieur, bonsoir, madame, e eles se cumprimentam o tempo todo e você se sente muito bem. Muitos repeaters, né? As pessoas que viajam uma vez por ano, elas voltam sempre. A gente tem isso aqui na Qualitours, a gente nota os clientes das agências parceiras viajando uma primeira vez por causa de um roteiro diferente ou porque a data deu certo e depois voltam ano após ano. No geral, são pessoas bem viajadas, né, que têm experiência bastante variada em hotéis diferentes, dos grandes aos pequenos, boutique hotéis, etc. No geral, pessoas que valorizam experiência, valorizam conhecimento. Então, elas querem ter conforto, ter luxo, ter uma gastronomia e as bebidas espetaculares, mas elas não querem só isso, elas querem conhecimento, elas querem uma palestra com um especialista, elas querem fazer as atividades em terra
ou nos Zodiacs, enfim, com alguém que entenda de fato daquilo e que vá trazer conhecimento, enriquecer a sua viagem. Eu acho que é preciso dizer que os navios não têm cassino, não tem grandes shows, não tem parede de escalada, né? Estamos falando de um outro tipo de viagem que não está voltada aos jogos de azar ou não está voltada a grandes shows da Broadway ou coisa assim. O show é a natureza e a palestra que você adquire conhecimento. E isso é importante, você viajando a Conan, você agrega conhecimento, você agrega cultura à sua vida. E eu acho que esse é o grande valor da Conan. Sem dúvida. A bordo, as atividades sempre tem bastante coisa para fazer, mas com um foco em conhecimento, né? Não tanto entretenimento puro, né? Claro. Então você tem filmes, você tem documentários, você tem palestras, você tem música e até dança, mas pequenos shows, coisas assim menores, mais boutique. Claro, de acordo com o tamanho das embarcações, evidentemente. Então, até 2021, serão 12 barcos fazendo os 7 continentes. Né? A gente fica muito feliz porque a disponibilidade na Conan é sempre uma questão. O brasileiro não se organiza com antecedência, isso tem melhorado, mas assim, nos últimos anos foi difícil ter disponibilidade. E agora, com essa quantidade maior de barcos, ficou um pouco mais fácil. Então, a gente tem ficado muito feliz porque tem conseguido achar aquilo que os clientes procuram. E nós temos um exemplo, uma agência de Santa Catarina, por exemplo, que, sabendo de como é a Conan, reservou um grupo e toda semana está vendendo uma cabine a mais, um grupo para março do ano que vem, ou fevereiro, não me lembro, nas Seychelles, e com sucesso, não teve problema, mas tem que pensar em reagir mais cedo e fazer a reserva dos seus clientes em tempo possível de se confirmar as cabines. Sem dúvida. Aqui um pouquinho, gosto bastante desse slide, que ele mostra para vocês o que a companhia oferece nos barcos. Então, tem um veleiro, que é o Le Ponant, que ele veleja de fato, então as velas não são decorativas. Não é veleiro de mentira com vela mecânica, essa aí é a vela de verdade. Para 62 hóspedes, ele vai passar por uma reforma, ele vai ter capacidade menor do que 62 hóspedes. A gente não tem informações ainda detalhadas, mas teremos em breve e passaremos para vocês. Mas o barco já é maravilhoso, já é assim, um queridinho. As pessoas vão uma vez e voltam, e vai ficar ainda melhor, sem dúvida, porque vai ser uma reforma milionária. Manuela, não esquece de reservar minha cabine no roteiro que eu quero fazer no Le Ponant, que é aquele roteiro que para em 3, 4 portos da Córcega e Sardenha. Córcega e Sardenha, exatamente. Eu até já sei a vontade, né? Exatamente. Nossa, é um roteiro maravilhoso, gente. Esse barco, ele faz Mediterrâneo e Caribe, e faz um pedacinho de costa da África, fazendo ali Cabo Verde, enquanto na travessia, né? Enquanto ele vai do Caribe para o Mediterrâneo e vice-versa. Então são roteiros muito interessantes. Eu quero a minha cabine nesse do Cabo Verde. Embora seja um veleiro, é luxuoso a bordo. É o mesmo serviço, você será reconhecido. No segundo dia já te chamam pelo nome. Você tem uma integração com a tripulação muito cordial e simpática. Sem dúvida. E para quem ama barco, quem ama o mar, velejar é realmente uma experiência única. Então vale a pena lembrar desse barco aí para os apaixonados por barcos, né? E por velas. Aqui a gente tem o Boreal, que é o que está nessa foto, mas eles são os 4 iguais: Boreal, Le Soleil, L'Austral e L'Irial. Eles são os 4 muito parecidos, né? A estrutura é igual, muda um pouco a bordo, a decoração. Eles são para 264 hóspedes.
Aí vem os barcos novos, que são os Explorers, que nós já temos funcionando o Le La Pérouse, Le Champlain e Le Bougainville. E esse ano ainda vem o Le Domon d'Urville, que chega no próximo semestre. A sua pronúncia de francês está ótima. Muito obrigada. E 2021 vem o Le Commandant Charcot, que vai ser o primeiro quebra-gelo de luxo, totalmente preparado para fazer o Ártico. Porque é importante, é verdadeiro quebra-gelo, porque quando você chega no Ártico, você tem gelos de 90 centímetros e o casco do navio tem que quebrar esse gelo. Então, é um casco super reforçado. Vocês podem ver no slide o desenho do bico dos outros navios e aí comparar com esse novo navio quebra-gelo, você vê que o casco é diferente. É um casco já mais arredondado na frente para poder operar nas águas polares. Então, aí um pouco dos detalhes. O que é importante dizer, no veleiro não tem cabine com varanda. Nos 4 navios iates, que são para 264 hóspedes, 95% das cabines têm varandas. Então, tem algumas poucas com janelas, mas a maioria com varanda. Tá? Muitos tripulantes por hóspede, né? 140 tripulantes para 264 hóspedes, a relação muito boa, com um serviço realmente espetacular. Né? Na Antártica, esses barcos operam com, no máximo, 199 hóspedes, por conta de regulamentação, e para que todos possam descer e fazer as atividades. Uma escolha da Conan, operar com menos hóspedes, para oferecer a experiência completa para todo mundo que está a bordo. E você se sente tanto a bordo que eu estou lembrando de uma historinha que eu quero contar. Eu estava a bordo do, acho que é o Austral, no cruzeiro de Montevidéu ao Rio de Janeiro. E aí eu estava com um casal amigo também, agentes de viagem, e ficamos no café da manhã conversando, um assunto puxou o outro. De repente a gente viu o pessoal colocando a mesa para o almoço nas mesas ao lado da gente. Ninguém nos incomodou ou nos expulsou da nossa mesa, né? Quer dizer, você realmente se sente muito à vontade a ponto de não se preocupar com agora eu preciso sair desse horário, tenho que sair, já está no horário de levantar porque eles têm que arrumar a mesa. Nada disso, quer dizer, você está muito à vontade e isso ficou na minha lembrança. Se sente no seu barco ou no barco de um amigo, né? Isso aí, isso aí. E aí, nos barcos novos, os Explorer, 100% das cabines serão com varandas. Não existe cabine interna, não existe escotilha. Então... Que temos surpresas, né, para contar depois. Tem surpresas, está chegando a surpresa. Na verdade, algumas pessoas já conhecem essa surpresa. Tá bom. Vamos ver. A frota de luxo para expedições, que é o ponto alto, eles são totalmente preparados, né, com zodiacs, caiaque, snorkel. Em alguns destinos você tem a opção de scuba diving, stand-up. Então, totalmente preparado para expedições. As cabines, que são maravilhosas, eu gosto muito da decoração, né, porque é elegante e sofisticada e não tem aquela... Não tem aquele negócio colorido, feio de outros barcos que a gente conhece. Aqui a decoração é muito tom sur tom, dentro daquela linha chique europeia, né? É verdade, eu falo que a gente se sente dentro de um hotel boutique no sul da França, né? Conhece os hotéis do sul da França? Conheci poucos, mas amei. Outra coisa importante é que a gastronomia, que sempre foi espetacular, né? Por ser francesa, há 2 anos atrás, eu acredito, eles assinaram um contrato com o Ducasse Conseil, que é uma empresa de consultoria do Alain Ducasse. Então, não são cardápios do Alain Ducasse, mas é consultoria dessa empresa que ele cuida. Então, o que era bom ficou melhor ainda. Sem dúvida. A gente teve feedbacks recentes de que a gastronomia realmente está
Novamente, eu tenho que falar de um problema, Manu. Eu não gosto de doce, você sabe que eu detesto. Quase né? nada. Quase nada. E eles têm, gente, os doces na hora do almoço e para o jantar. Vocês comam um pouco no prato principal e deixem muito espaço para aqueles doces variados, sensacionais, que devem ter vindo de avião, de helicóptero da França, das melhores docerias da França. É algo sensacional. Sim, sensacional. Agora, o difícil é comer pouco. Tá. Não recomendamos fazer dieta a bordo. Nem pensar. Nem pensar. Essas fotos são dos 4 navios iates para 264 hóspedes. Então, vocês vão ver que eles são parecidos. Eu falo que essa foto, eu adoro essa foto porque é realmente a sala da casa de um amigo, né? Você fica assim, muito à vontade. Tem spa a bordo, tá? Da Sotis, que é também uma marca francesa. Academia, então todo o conforto, né? E aí vem os Explorers, que são esses barcos novos, que 3 já estão funcionando. São esses 3 aqui, 2 que foram lançados ano passado, Bougainville, que foi lançado agora, e ainda vem esse ano o do Mondorville, e 2020 mais 2, né? Todos idênticos, para 184 hóspedes, 100% de varandas. E agora o que é... A grande novidade, gente, o Blue Eye é um salão que fica abaixo do casco desses novos navios e que é multissensorial. O que quer dizer isso? Você vai ver aqueles peixinhos na área de corais, você vai ver as arraias, você vai ver as baleias passando pelo fundo do mar. E não só isso, se a baleia soltar algum guincho para a gente, é guincho que se fala, enfim, não sei como elas se comunicam, mas o som das baleias você vai ouvir também dentro desse salão, enquanto toma um champanhe francês ou uísque, como é a minha preferência. Exatamente. É como se você estivesse, de alguma forma, em um submarino. Você está abaixo da linha... Você está na água, de fato, vendo o fundo do mar, ouvindo o fundo do mar, nessa ambientação toda inspirada, a decoração foi inspirada em uma baleia, né? E é uma coisa espetacular, única, que a companhia trouxe para o mercado, e a gente já ouviu aí algumas fofocas de que vai ser copiado, né? Já tem gente no mercado querendo copiar a Ponant. Já, tem gente que com um novo navio em construção fica querendo copiar. É isso mesmo. O que pra gente vai ser ótimo, né? O mercado crescendo cada vez mais, evoluindo sempre. Aí um pouco das cabines dos novos navios, para vocês verem a decoração. Esse é a Owner Suite, que tem uma varanda grande, uma sala grande. Aí uma suíte de luxo. A categoria Prestige. Esse é o Observatory Lounge, então é um lounge central, né, onde acontecem vários encontros em vários momentos do dia, com vista espetacular o tempo todo. Então é um ótimo lugar para, enquanto você está navegando pelas geleiras. Também tem a mesma área que tem 2 ou 3 computadores para você acessar a internet e também uma pequena biblioteca para você pegar um livro emprestado. E, normalmente os livros a bordo são sobre viagens, sobre destinos e cheio de fotos e imagens lindíssimas. O restaurante, que todo com uma vista espetacular também, né? E essa iluminação a bordo é maravilhosa à noite, sabe? E aí o Comando da Charcot, que é o de exploração polar, que ele realmente está sendo construído para fazer o Polo Norte, né? Tem algumas características bem diferenciadas de tecnologia. E a gente está chamando a atenção para a motorização diferenciada, que é híbrida e elétrica, e gás natural líquido. Gás natural líquido é a tendência de novos navios que estão em construção agora. Até grandes navios, aqueles com
3, 4, sei lá quantos mil passageiros, também novos que estão sendo construídos com esse gás líquido, com propulsão gás líquido. Aí a gente vai falar de alguns destinos, itinerários especiais da companhia. Então, uma das coisas é Seychelles. É aquele o cruzeiro que eu disse que a agência lá de Santa Catarina já está com um monte de cabines confirmadas. Sucesso total. Parabéns. Visitar Seychelles, sem dúvida, a melhor forma é de barco. Não existem muitas opções no mercado. Existem algumas opções de barcos mais simples. E aí a Ponant tem mais uma ou duas opções, né? Mais sofisticadas. E visita as 8 ilhas. Exatamente. Num cruzeiro de 9 dias. Com a opção de fazer mergulho de cilindro, que é uma coisa bem especial também. Aí, incluindo Seychelles também, mas fazendo as Ilhas da Baunilha. Então, para quem tem vontade de conhecer o Índico e suas ilhas espetaculares, vale muito a pena, né? E onde se produz baunilha mais, além da Madagascar? Isso é um quiz para você, Manu. Polinésia Francesa. Muito bem, ganhou uma Copa ao Mundo. Já pensou? Aí, Tesouros do Mar Vermelho. E eu achei espetacular isso aqui, gente. Olha esse itinerário. Ele faz com o Le Ponant, então com o veleiro. Né? Final desse ano agora até março. A disponibilidade já está assim... tem que reservar com ano de antecedência, gente. A gente tem que esperar o próximo ano, mas é para dar uma ideia para vocês do que a companhia oferece, do que ela traz. A Austrália é um destino que tem crescido muito a procura. A gente percebe que as pessoas querem ir para a Austrália e não só fazer Sydney e Melbourne, né? Querem fazer ir a Barreira de Corais, fazer outras coisas, conhecer, porque é de uma natureza espetacular e vale realmente a pena. Então, uma das coisas é o Kimberley, né, que é essa região aqui. Normalmente os cruzeiros começam ou terminam em Darwin e faz toda essa região. Tem fiordes, né? Kimberley tem fiordes. Não exatamente fiordes, mas montanhas altas em em alguns pontos. Muitas formações dessas rochosas, assim, como a gente está vendo nessa foto. Muitos animais, né? Essa foto mostra muito bem o que a companhia quer, onde ela quer te levar. Bem próximo do destino. E olha, quando eu fiz a Antártica, a gente aproveitou uma saída dessas e eu, claro, meu jeito de ser, eu catei uma dessas pedras de gelo e levei para a cabine, quebrei e à noite nós tomamos, tive que pegar um martelo e emprestar. E aí à noite nós tomamos whisky com gelos glaciares. Gelos da geleira, muito chique. A Ponant sempre tem ofertas disponíveis, tá? É importante lembrar da antecedência, esse é um ponto que a gente vai repetir sem parar para vocês. Mas a Ponant tem descontos de 30% para reservas antecipadas, então em algumas saídas escolhidas é possível fazer com um desconto grande se está reservado com mais de um ano de antecedência, por exemplo. Lua de mel, aniversários, comemorações de casamento, etc. Pode ter desconto também. Uma coisa muito interessante é que tem viagens sem suplemento para single. Isso é uma coisa que faz muita diferença. A companhia é muito adequada para viajar sozinho, porque proporciona, como os barcos são pequenos, proporciona um clima a bordo onde você vai conversar, vai fazer as atividades junto com as outras pessoas e é para interagir com outros, né? Um clima muito bom. Para quem não entendeu, seria então uma pessoa viajando só e pagando apenas a tarifa de uma cabine dupla, embora esteja viajando sozinho, sem aquele adicional que é cobrado pelas companhias e chega a 100%, ou seja, para as outras companhias, uma cabine solo, uma cabine individual, você paga 2 tarifas. Exatamente. Tem descontos para saídas sequenciais, então se o cliente quer fazer 7 noites mais 7 noites,
a gente consegue um desconto também. Descontos para grupos, tá? Aí vai depender um pouco, a gente tem que negociar, mas no geral, quando a gente tem, às vezes, 3 cabines, 4, 5, 6 cabines, a gente já consegue um desconto. Então, lembrem-se disso e consultem sempre a nossa equipe maravilhosa, que eles sempre têm esses acessos e passam as melhores oportunidades para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Merci. Merci. Nós vamos ver aqui algumas perguntas que nós recebemos. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui sobre se as inclusões são válidas para expedição e clássicos. Tiago, tem uma diferença entre as inclusões, que são as atividades em terra, as excursões em terra. Então, os dois estilos de viagem, você tem incluídos todas as refeições, todas as bebidas a qualquer momento, as gorjetas, as taxas, a internet, tudo isso é igual. A única diferença dos expedição para os clássicos é que os de expedição têm as atividades em terra e os clássicos não. Tá? Tem uma pergunta aqui sobre língua oficial. A língua oficial é inglês e francês, né? São as duas. Isso. Então é importante o cliente conseguir se comunicar pelo menos um pouquinho em inglês ou em francês. A bordo português é mais difícil. Tem uma pergunta sobre cassino. Eu gosto que o William fale sobre cassino na Ponan. Cassino não é a proposta da Ponan, assim como não é igual para a maioria dos navios europeus, né, que são de empresas europeias, que operam normalmente na Europa, e muito mais na Ponan, que são navios pequenos e não serve para nada, porque você tem tantas atividades. O propósito do passageiro que viaja na Ponan não é jogar, é conhecer, é comer bem, descobrir novas experiências na vida, tá? Então não tem cassino, só atrapalharia. É outra proposta de viagem mesmo, né? Acho interessante, também tem uma pergunta aqui sobre crianças a bordo. Acho legal a gente falar um pouco disso. Até existe uma salinha pequena com uma mesinha de ping-pong ou um videogame, sempre tem alguma coisa, uns jogos, mas não tem monitor, não dá para deixar a criança ir fazer outra coisa. É adequado para crianças que querem passar tempo junto com a família. Educadinhas. E crianças educadas. Exatamente. Porque não dá, se ficar correndo pelo navio as crianças, certamente a tripulação joga a criança no mar, não joga? Espero que não. Não joga não, gente, é brincadeira. A questão é que realmente, assim, aquelas crianças que são muito agitadas e que precisam de atividades de correr, não viajam com Ponan. Não é ideal. É importante dizer também que em vários destinos de expedição existe restrição de idade. Então, tem destinos com restrição entre 6 e 8 anos, porque crianças mais novas não podem ir para algumas regiões. Eu sempre gosto de comparar com um safari, né? Tem uma questão de segurança. Então, não dá para a gente levar uma criança pequenininha que não consegue entender a hora de realmente ficar quieto, não gritar, não correr, num ambiente onde você tem riscos da natureza, né? Então, como esses dois ursinhos fofos que a gente viu na entrada, no começo da nossa apresentação. Que, segundo nos consta, eles não são tão fofinhos assim. Apesar de parecerem... Eu diria que não. Outra coisa interessante, eu queria que o William falasse um pouco. Pergunta sobre roupa a bordo. Roupa a bordo. Vista-se como você quiser, desde que você
É simples. Você imagina você entrando num restaurante francês na França. Você não vai entrar de sandália baiana, de jeans, né? Você vai ver que todo mundo está usando à noite um blazer ou então um suéter. Então, é um chique clássico à noite, tá? É um chique clássico. E durante o dia, sim, você bermuda do jeito que você quiser, né? E claro, é como os americanos chamam de roupa tipo country club, né? É por aí. Resort casual. Resort casual. Eu acho importante dizer que ela é uma companhia que não obriga a formalidade, não tem aquela coisa de obrigatoriamente tem que usar gravata, tem que usar terno e etc. É recomendado levar um blazer para os homens, e para as mulheres é sempre um pouco mais fácil, a gente tem essa vantagem, um vestido, às vezes até uma sapatilha, uma sandália, não precisa ser um salto alto, é uma elegância casual. Isso, né? isso. Então, acho que dessa forma fica bem explicado. Gente, muito obrigada mais uma vez pelo tempo, pela atenção de vocês. Nós ficamos muito felizes de ver a quantidade de pessoas que participam desses treinamentos e que interagem e perguntam, porque realmente a gente vê uma preocupação do mercado em crescer, em aprender. A gente tem o grande privilégio de trabalhar com produtos espetaculares, um melhor que o outro. Realmente é difícil até comparar. Muita gente fala, qual é a melhor? É impossível a gente dizer isso. Todas são ótimas. Porque realmente são companhias muito boas, com sofisticação, com cuidado grande com o que oferecem. A Conan, sem dúvida, é uma delas. E a gente quer que vocês lembrem disso. Lembrem que viagem em cruzeiro é garantia de tranquilidade. Sem PROCON, sem reclamação. Exatamente. E o cliente volta para você porque você recomendou o barco certo para o cliente e bater o DNA do cliente com o jeitão do navio. Eu acho isso extremamente importante. E outro recado que eu quero dar a vocês: invistam no segmento de cruzeiros, porque a internet não vai fazer concorrência a nós. Esse passageiro que quer comprar um cruzeiro, qualquer que seja, ele quer falar com um agente de viagem que entenda desse segmento, ele não quer falar com a máquina, não vai comprar pela telinha. Ele vai querer falar com vocês sempre. As companhias todas as empresas estão construindo barcos novos. Ano que vem serão mais 21 navios a mais a singrar os mares do mundo. E o investimento não é pouco. Então vejam que é um segmento em constante desenvolvimento. E que valoriza o trabalho do agente de viagem. Exatamente. Então, contem com a nossa equipe. Realmente, a gente aqui dentro ainda tem mais treinamentos, né, para que a nossa equipe possa atender vocês, ajudar a achar o cruzeiro certo para cada cliente e fazer essa venda tranquila. Um cliente que certamente vai ficar feliz, não vai reclamar, não vai ter nenhuma questão operacional durante a viagem e vai fazer outras viagens, sem dúvida. E se quiser, liga para a Manuela, liga para mim. Nós estamos sempre à disposição, nós não estamos numa redoma fechada. Aqui não tem porta fechada. Exatamente, liguem sempre. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês. A gente está à disposição. E um grande abraço, au revoir. Au revoir, até breve, até o próximo webinar.